Boa noite. Pode sentar, irmão. Que bênção ver você por aqui. E eu creio que Deus vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Nós estamos vivendo durante esse mês de março, um mês de vitórias. E estão aqui, meu irmão, diante do Senhor, vitoriosos. Aqueles que querem vencer. Para a glória de quem? De Deus. O primeiro passo que nós aprendemos foi sobre o quê? Você ser o quê, irmãos? Ser escolhido. Sim ou não? O segundo passo é você estar o quê, irmãos? Preparado. O terceiro passo é você ser o quê? Estar prontificado para a batalha. Quarto passo, nós vamos aprender hoje sobre o quê? O princípio do derrotado e o princípio de um vencedor. Princípio de um derrotado e o princípio de um vencedor. Como assim, pastor? Você sabe que o Davi, ele foi ungido a rei diante de quem? Diante dos seus irmãos e diante de quem? Dos seus pais. Falei para você, após a unção, Davi ele se tornou rei de Israel? Sim ou não? Não, não se tornou rei de Israel. Ele continuou sendo o quê? Pastor de ovelhas. E acontece o quê? Houve uma grande batalha. Durante 40 dias, um homem chamado Golias, ele desafia o povo de Deus. Mas aí que está. Aprendemos que na primeira lição que nós devemos ser escolhido, estar preparado e estar o que, meu irmão, na terceira lição? Prontificado para a batalha. E hoje você vai aprender o princípio de um vencedor e o princípio do derrotado. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 4, abra a sua Bíblia, no nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Olha que homem gigante, um homem grande. Pastor, quantos metros media o Golias? 2,90 metros. E aí diz mais, versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. 6. E trazia gravas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre quem? Os seus ombros. Te pergunto, o Golias era preparado para as batalhas, sim ou não? Sim. O Golias era uma figura, meu irmão, que ele fazia o quê? Ele entrava, quando ele entrava para a batalha, ele já colocava medo nas pessoas. Porque quando o exército de Deus olhava para o Golias, eles já viam o quê? A derrota. O primeiro princípio que nós vamos aprender aqui é o princípio do derrotado. Eles olhavam para o gigante e eles já viam o quê, irmãos? A derrota. Porque já batia logo medo. Porque o povo de Deus era pequeno. Era pequeno diante de quem? De um homem grande como Golias. E quando eles olhavam para o Golias, um homem que tinha um capacete, uma couraça, um homem, meu querido, todo preparado ali para a batalha, eles ficavam o quê? Com medo. E além disso, no versículo 7 diz: e a arte da sua lança era como o eixo de tecelão, e ferro da sua lança, de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia quem? O escudeiro. O homem preparado para tudo. Aí eu te pergunto, olhava para esse homem, ficava com medo, e eles ficavam o quê? Assustado. Pastor, o primeiro princípio de um derrotado, ele olha para a luta e ele fica logo o quê? Assustado. Quando você recebe um exame que o médico te dá, você olha para aquele exame e você já pensa logo o quê? Eu vou morrer. Ah, vai dar tudo errado na minha vida. Você começa a ficar assustado porque o gigante, ele é grande. E aí, meu querido, acontece o quê? O segundo passo de um princípio de um derrotado, qual é?
Vamos passar para o versículo 8 agora. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? Vós, servos de quem? De Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça aonde? A mim. A segunda estratégia, meu irmão, que o diabo faz para você ser um derrotado, ele começa a colocar questionamento, colocar dúvida dentro de você. Por quê? Ele mostra, meu irmão, que ele era maior. Ele fala: olha, eu sou um filisteu, um homem de quê? De batalha. E vós, quem sois? Aí ele fala: vocês são servos de quem? De Saul. Ou Golias, ele começa a implantar um sistema na cabeça do povo de Deus, dos exércitos do povo de Deus, que eles não iriam conseguir. O medo não fazia eles batalhar. Você sabia disso? Que o medo não faz você batalhar? O medo faz você esquecer de tudo o que Deus fez na sua vida. E aí, meu irmão, eles começaram a imaginar o quê? Nós não vamos vencer, não vai dar certo. Porque a segunda estratégia qual é, pastor? Começa a perguntar. Tem pessoas que quando começa a dar algo errado para ela, elas fazem a pergunta certa. Qual é? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Ela não vai, meu irmão, usar a fé, ela usa o porquê. E o porquê traz o que, irmãos? Dúvidas. E Deus não age na dúvida, Deus age na certeza. Por isso que ele disse: olha o que o filisteu parou. E aí ele parou e clamou às companhias de Israel, quer dizer, o exército de Israel. E aí ele faz assim, e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu? Aí quer dizer, eu represento o filisteu. E vocês representam quem? Eles representavam quem? O povo de Deus representava Deus vivo? Saul. Ó, vocês representam Saul. Aí ele fala: escolhi dentre vós um homem que desça a mim. Quer dizer, escolha quem vocês quiser. E o povo de Deus fazia o quê? Recuava, tinha medo. Começa a colocar dúvida, começa a colocar pensamentos para não lutar, para você desistir. Porque, meu irmão, quando a pessoa ela começa, meu querido, a receber uma notícia, a primeira coisa que vem na mente dela, começa a bater ansiedade. A ansiedade faz ela pensar o que, pastor? Que ela não vai conseguir. Você sabe por quê, meu irmão? Uma vez eu disse aqui, vou repetir novamente: ninguém quer tirar a própria vida. Pessoas que sofrem com depressão, ansiedade, que morrem, ela não quer tirar a própria vida. Sabe o que ela quer? O que ela quer, pastor? Acabar com aquele sofrimento. E acha a solução tirando a vida dessa maneira. Porque o povo estava com medo. Vai, Saul, luta por nós. Eu não vou. Vai vocês, também não vou. Porque o inimigo começa a colocar e implantar o sistema dele dentro da sua mente. Porque hoje o diabo faz isso. Agia no passado e age até hoje. As pessoas começam, meu irmão, a imaginar: a batalha é grande, né, pastor? Não vou conseguir, Deus não está comigo. Esse é o segundo passo. O primeiro, qual é, pastor? Ele começa, meu irmão, você questionar você pelo aquilo que você está vendo. O segundo, qual é? Começa a colocar pensamentos que você não vai conseguir. Olha o versículo, meu querido, 11 agora. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram o quê? Muito. Quer dizer o quê? Eles deram ouvido ao inimigo. Você pode até ouvir, meu irmão, mas o que eu tenho que fazer? O pastor Jaime, ele diz uma frase: aquilo que eu vejo me entristece, mas aquilo que Deus fala tem que fazer o quê? Me alegrar. Por quê? Porque eles estavam ouvindo, não era Deus, era um filisteu. Para você ver que até aqui houve alguma batalha? Houve ou não houve? Não, era só o quê? Medo. Medo de não dar certo, medo de ir e não vencer. Porque
Eles confiavam não em Deus, eles confiavam no rei deles. E o rei era quem? O Saul. O rei era Saul. E o Saul, meu querido, se tremia de quê? De medo, porque ouvindo, o diabo começa a botar nos teus ouvidos: tu vai morrer, tu não vai conseguir, tu vai ser a mesma. Falaram de você que você vai ser assim, vai ser assim mesmo. Você começa a dar ouvido e começa a acreditar. A Bíblia diz em Provérbios que assim como me vejo, assim eu sou. Você começa a dar ouvido para isso e começa, meu irmão, a implantar um sistema dentro de você. E aí diz: ouvindo então Saul e todo Israel. Não foi só o rei, foi todo mundo que ouviu essas palavras do filisteu. E espantaram-se e temeram como? Muito. O que é temer, pastor? Tiveram o quê? Medo. Eles tiveram, pastor, o que, pastor? Medo. E o Golias, meu irmão, visivelmente era o que? Um homem forte, um homem de batalha. Falava ao povo. O povo, meu irmão, começou a questionar dentro deles mesmo. A luta, meu querido, muitas lutas nossas são espirituais. Muitas lutas são espirituais. E aí, meu irmão, um soldado sozinho, ele pode fazer a diferença? Pode ou não pode? Sim ou não? Com Deus pode. Sem Deus não. Um soldado sozinho com Deus, ele pode fazer a diferença? Com Deus pode. Sem Deus não pode. Por isso que eles estavam sem Deus. E eles fizeram o quê? Temeram. Pastor, como assim? Deixa marcado aqui, Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. Livro de Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Depois vem o quê? Depois de Números, Deuteronômio, capítulo 20, o versículo 1. O que está escrito em negrito bem em cima aí, As leis da guerra. Vamos lá. Quando saíres a pelejar, contra quem? Contra os teus inimigos, e vieres a cavalos e a carros, e o povo maior em números do que tu, deles não terás o quê? Temor. Quer dizer, você não tem que ter o quê, irmãos? Medo. O princípio de o derrotado, meu querido, é ele ter o quê? Medo. Medo de não vencer. Pode ser até maior do que você. O Golias era maior do que o povo de Deus? Aos olhos naturais, sim. Aos olhos naturais, sim. Mas aos olhos espirituais, eles tinham do lado deles um Deus verdadeiro, mas eles não estavam confiando. E aí diz assim, deles não terás temor, pois o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está com quem? Contigo. Diga: Deus está comigo, para mim vencer, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Versículo 2: e serás que, quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao quem? Ao povo. O sacerdote vai se adiantar e vai falar a quem? Ao povo. Por quê, pastor? Por isso que, meu irmão, que é importante você vir à igreja. Porque sempre quando você está numa peleja, numa batalha, Deus sempre vai usar o homem de Deus, que é o pastor, para te trazer um recado. Para quê, pastor? Para você vencer. No nome de quem? De Jesus. Pastor, por isso que eu tenho que escutar o sacerdote na igreja? Sim. Ouvir. Para você não ter medo. Para você, meu irmão, não dizer: ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Jesus, seja feita a tua vontade. Quando você diz assim, meu querido, não, Jesus, eu vou determinar a minha bênção, eu vou determinar a minha vitória. O sacerdote está falando essa palavra, e eu vou tomar posse da bênção, e Deus vai fazer eu vencer, no nome de quem? Por isso que na peleja, você precisa ir à igreja. Para quê? Porque Deus vai falar contigo através de quem? Do sacerdote, do pastor. Isso é importante quando você vai para uma guerra. Às vezes tem pessoas, ela vai para a guerra, ela vai totalmente desarmada. Sim, aquela palavra, Deus falou contigo, vai com aquela palavra que o sacerdote te deu, e Deus vai fazer você vencer.
Porque, versículo 3, ouve, ó Israel, hoje vos chegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, e não temais, e nem tremais, nem vos atemorizeis diante de quem? Deles. Quer dizer o quê? Vai para a peleja? Vai sem medo. Por quê, pastor? Porque você vai vencer, e vencer no nome de quem? De Jesus. Versículo 4, pois o Senhor vosso Deus é que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, e para quê? Para salvar-vos. Quer dizer, Deus, ele vai com a tua peleja, e ele vai trazer o quê? A bênção. No nome de quem? Mas pastor, Deus vai me lutar por mim? Vai, se você colocar ele em primeiro lugar. Vai, porque de quem é a guerra? De quem é a guerra? É do Senhor. De quem é a tua guerra? É do Senhor. Ele já me deu a vitória. No nome de quem? De Jesus. Isso já começa o princípio de quê, pastor? De um vencedor. Ele começa a confiar em quem? No Senhor. E passa para o versículo 8 agora. Ó o que diz. Versículo 8 do capítulo 20 de Deuteronômio. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso de coração e tímido? Vá e torna-se aonde? A sua casa. Meu irmão, se está com medo, vou voltar para casa. Por que, pastor, que vou voltar para casa? Aí você vai lembrar de um homem chamado Gideão. Ele tinha ali muitos homens do lado dele, sim ou não? Mas Deus falou: Gideão, vamos fazer uma seletiva aqui. Aqueles que beber água como um cachorro, esse você vai separar. E aqueles que não fizer isso, você vai fazer o quê? Manda eles para casa. Pode mandar para casa. Tem muita gente. Com quantos homens Gideão venceu aquela batalha? 300. Porque a peleja de quem era? Era do Senhor. Quando, meu irmão, a peleja, meu irmão, não passa a ser mais sua, quando você coloca na mão de Deus, meu irmão, pode ir para a vitória. A vitória é certa. No nome de quem? De Jesus. Mas você ficar pensando: ah, pastor, eu vou resolver nos meus braços, eu vou resolver nisso. Meu irmão, coloque diante do Senhor. Por quê? Para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu. Porque o medo vai passando um para o outro. Pastor, eu estou com medo. Aí você fala para a tua mulher, a mulher: meu marido, nós vamos vencer. Mas ela vai falar como? Na dúvida também. Porque vai contagiando, ó, um o outro. O povo de Deus, meu irmão, estava tremendo. O Golias falava: e o povo de Deus ia: ai meu Deus, e agora? Saul faz alguma coisa, Saul faz alguma coisa. Ele não podia fazer nada. O povo ouvia, meu querido, 40 dias o Golias desafiando. 40 dias o Golias dizendo: cadê? Vamos para a batalha, estou preparado. Era só zoada, irmão. Muitas das vezes é isso que está acontecendo, só zoada. Porque a pessoa, meu irmão, corajosa, ela vai na certeza que vai vencer no nome de quem? De Jesus. Porque Deus honra pessoas que têm fé, não pessoas que têm medo. Deus honra pessoas que têm fé. Ah, pastor, é? Sim. Jó capítulo 3, versículo 25. Jó fica do lado de Salmos, tá? Antes de Salmos vem o livro de Jó. Vamos lá? No nome de Jesus. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Ó, o Jó dizendo: o que eu temia. O que Jó temia? A família. Perdeu os filhos. E aconteceu. Tem pessoas, meu irmão, que está temendo: ah, pastor, e agora? O que eu faço? Jesus, eu preciso de uma saída, de uma solução. Começa a trazer o que, irmão, para da sua vida? Medo. Porque o medo te traz esse tipo de coisa. E o medo te traz uma consequência. O que? 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. A pessoa, ela fica o que, pastor? Perturbada. Ah, pastor, recebi um diagnóstico, o médico falou que é câncer. O que ela faz?
Ela nem dorme mais de noite. Nem a doença que mata não, mas é o quê? É o psicológico dela. Ela começa a sentir dor que não existe. Começa a sentir falta de ar. Pastor, e começa a vir o quê? A perturbação. A pessoa, ela fica o quê? Perturbada. Uma perturbação de uma tal maneira. Porque você viu, os filhos de Jó morreu. O que saía no corpo dele? Feridas, chagas, doenças. Um homem saudável. Ele começou a ficar o quê? Perturbado. Começa, pastor, cair cabelo. Começa, parecer coisas. Aí você começa a ficar impressionado por aquilo que o inimigo tem se levantado contra você. E perturbado, e começa, meu irmão, iniciar o princípio do derrotado. O medo começa a surgir. O medo começa, meu irmão, fazer você esquecer a sua fé em quem? Em Deus. O medo começa a fazer você retroceder, olhar para trás. Porque, meu irmão, o fruto do medo é o quê? A perturbação. Aí vamos voltar. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. No nome de Jesus. 17 e 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia diante dele e temia grandemente. Eles temiam grandemente. Por quê, pastor? Eles fugiam de medo. Os soldados estavam fugindo de medo, porque, versículo 25, e dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. O homem que subiu, eles ficaram o quê? Pressionados. Diziam uns aos outros: vocês viram o homem que subiu lá em Israel? Vimos. Eles começaram a dar ouvidos. Começou o diabo a fazer eles ficar o quê? Perturbado. A perturbação começou, meu irmão, a acontecer na vida de quem? Daqueles homens. E olha o que diz aqui 1 Samuel 17,14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a quem? A Saul. Quer dizer o quê? Que quando o Golias, ele desafiava o povo de Deus, ele desafiava os 3 maiores. Os irmãos de quem, irmãos? De Davi. E o Davi era o menor entre os 3. Mas o menor que fez o que, pastor? A diferença. Porque aqui começa o princípio do vencedor, do vitorioso. 1 Samuel 17, 26 diz assim, 17 e 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que feria este filisteu? Tira a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, a este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus? Olha a palavra de Davi, irmão. Ele não falava é o exército de Saul, é o exército de quem? De Deus. Um homem cheio de quê, pastor? De fé. O homem, quando ele sozinho com Deus, cheio de fé, para a batalha, para quê? Para vencer. No nome de quem? De Jesus. O Davi, meu irmão, ele não respeitou mais o Golias. Ele desrespeitou o Golias. Porque aquilo, meu irmão, que trazia medo para o povo de Deus, ele começou a desprezar. Bem aqui, Ele começou a desprezar como, pastor? O que ele disse? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteus e tirar a afronta sobre Israel? Quem é? Pois a este incircunciso, como ele fala, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Cadê ele? Ele começou a desprezar. Pastor, mas eu vou desprezar? Sim, meu irmão. Você ficar preocupado, você não dorme mais de noite. Se você ficar preocupado, você não tem paz. Você vai ter o quê? Perturbação. O Davi começou, meu querido, a não aceitar. A não aceitar isso. Mas você sabe, né? Ele era o menor
dos 3 irmãos. E quem era um dos maiores? Que o Samuel achou que ele seria o rei de Israel, o Eliabe. Sabe o que o Eliabe fez? Versículo 28 aqui do capítulo 17. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, fala àqueles homens, que acendeu-se a ira de Eliabe contra quem? A Davi. E disse: por que desceste aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua o quê? Presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. O Eliabe tentou matar a fé de quem? De Davi. O que tu faz aqui, menino? Mas o Eliabe não presenciou que ele ia ser rei? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele não era rei. O rei, meu irmão, para ser reconhecido, ele tem que ter o quê? As obras. Não adianta só unção. Tem que ter o quê? As obras. Pastor, como assim? Ele precisava ter obras. O Eliabe fala: o que tu deixou ver fazer aqui, rapaz? Eu conheço o teu coração, hein? Você não veio aqui para lutar, não. Cadê as ovelhas do nosso pai? São poucas ovelhas, você deixou? Você não sabe não que esse gigante é grande? Quis fazer o coração de Davi fazer o quê? Ter medo, retroceder, olhar para trás. Por quê, pastor? O Eliabe, meu irmão, pensou o quê? Vou colocar o medo nele agora. Mas você não vive por medo, você vive por fé. Diga glória a Deus. Você vive por fé. Porque no versículo 32 diz, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejar contra quem? Este filisteu. Davi estava a certeza da vitória. Diz assim: olha, vamos acabar com isso. O medo tem que sair daqui. E o Davi, meu irmão, tinha capacidade humana para derrubar o Golias? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não tinha. Porque o que o Davi era mesmo? Na casa do seu pai? Pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Mas Saul, meu irmão, começa a fazer o quê? Olha o versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Eita, o Davi, não dá para você, não vai conseguir. O Davi, ele foi tentado, parado pelo Eliabe. O diabo, posso dizer para você, usou o Eliabe. E agora, meu querido, coloca o medo, tentando colocar medo em Davi, através do rei, da autoridade máxima. A autoridade máxima daquela época chamava Saul. E o Saul, ele começa a olhar aos olhos naturais. Ele olhava para o tamanho do Davi e olhava para o tamanho do Golias. O Golias 2,90 metros. O Davi, um homem normal, como eu e como você, não muito alto, ruivo, moço, pastorzinho de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai, do rebanho. Mas a pessoa, quando ela tem fé, irmãos, a pessoa, quando ela tem fé, ela não esquece daquilo que Deus fez na vida dela. Ela lembra que ela é uma pessoa determinada para vencer, em nome de quem? Porque o medo faz você esquecer de tudo. Como assim, pastor? Olha o versículo 34. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um osso, e tomava uma ovelha, da onde? Do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e fazia o que com ele? E o matava. Feria e matava. A fé faz lembrar de tudo que Deus faz na sua vida. A fé faz você lembrar de tudo aquilo que Deus já fez
na sua vida. Porque o versículo 36, e assim feria o teu servo o leão como o urso, e assim será este circunciso o filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Quem dava vitória para Davi entre o leão e o urso? Quem era? Era Deus. Davi não se esqueceu. Batalha foi grande. O homem lutando com um animal selvagem, o urso e um leão e um urso. Ele tirava a ovelhinha da boca do leão, pegava o leão pela barba, matava o leão. O Davi estava ali cheio de quê, irmãos? De fé. Cheio de quê, pastor? De fé. A fé, meu querido, faz você ser imprudente. Sabia disso? A fé faz você ser imprudente. Por quê, pastor? Você vai para vencer no nome de quem? De Jesus. Eu venci no nome de quem? De Jesus. É por isso que você está aqui hoje, porque você é mais do que vencedor. Quem crê, diga glória a Deus. 1 Samuel 17:46 agora diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça e aos corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves dos céus, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus aonde? Em Israel. A primeira pessoa, meu irmão, que desafia Golias nesses 40 dias se chamou quem? Davi. Um homem que vivia por onde? Por fé. Um homem que andava por fé. Foi o primeiro homem que venceu aquele medo. Aí eu te pergunto, aquele que desafiava ainda falou alguma coisa? Falou alguma coisa? Por quê, meu irmão? Pastor, mas eu venho, até Deus, conheço a Deus, conheço as pregações, conheço a oração. Mas pastor, o que eu tenho que fazer para mim ter vitórias? Versículo 47. Saberás toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lanças, porque o do Senhor é a guerra. De quem é a guerra? E Ele vos entregará onde? Nas nossas mãos. A guerra é de quem é? É de Deus. Essa luta de quem é? É do Senhor. Por quê? E sucedeu que 48, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com quem? Com o filisteu. Posso falar uma coisa? A última palavra foi de quem? Do Golias ou de Davi? Antes da batalha, foi de Davi. Se você ficar olhando, meu irmão, para a circunstância da vida, se você ficar olhando para o dia a dia, se você ficar olhando, meu irmão, para aquilo que os seus olhos apresentam para você, você não vai vencer na vida, porque você vai fugir. O medroso, ele faz o que, pastor? Ele foge. O vencedor, ele enfrenta. O medroso foge, o vencedor, ele faz o que, pastor? Ele enfrenta, porque quem tem medo não tem fé. Grave isso. Quem tem medo não tem fé, e quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não tem medo. Por quê? 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto aonde? Em terra. Pedra cravada na testa. Mas você lembra que no início a gente aprendeu que o que tinha na cabeça do Golias? Um capacete de quê? De bronze. Diante do Golias tinha o quê? Não, um escudeiro. E Golias tinha escudo, lanças, coraças. Aos olhos naturais era impossível uma pedra de um ribeiro derrubar aquele homem. Quem já foi num ribeiro e pegou uma pedra? Alguém já foi? A pedra é o quê? Ela é lisa, né? Lisinha. Sim ou não? Bem lisinha, ó.
Bem lisinha a pedra. Ó, lisinha. Porque se você pegar um homem mais forte, vamos pegar aqui um homem mais forte do mundo, e pede para ele pegar lá a funda e lançar uma pedra, será que ele vai conseguir derrubar alguém? Por quê, pastor? Aí eu te pergunto, você atira a pedra e Deus dirige ela. Você atira a pedra e Deus dirige ela, porque a guerra de quem é? É do Senhor. De quem é a guerra? É do Senhor. Você atira a pedra, quem dirige a pedra? É Deus. Ah, pastor, o Davi era bom de mira. Não, foi Deus que direcionou aquela pedra no local certo. Por quê, pastor? Que cravou a pedra e derrubou o gigante. Porque o Davi estava ali cheio de quê? De fé. A pessoa cheia de fé, ela vai para vencer no nome de quem? Mas a pessoa cheia de medo, ela fica o quê? Não vai. Eu não consigo, pastor, não dá. A minha vida vai ser a mesma. Você não vai conseguir, irmão. Você não vai conseguir colocar a própria empresa, você não vai conseguir colocar o próprio negócio, você não vai conseguir construir a sua casa, você não vai conseguir comprar o carro, você não vai conseguir nada na vida, porque você tem medo. Ah, pastor, o medo faz eu ser prudente. Não, a fé faz você ser imprudente. Você tem que usar a fé. Você, pastor, como assim usar a fé? Eu vou vencer, eu vou ser curado, eu vou construir, eu vou ter a minha própria empresa, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir portas, em nome de quem? De Jesus. Diga glória a Deus, porque no versículo 50 diz, ó, e assim Davi prevaleceu contra quem? Contra quem? O filisteu, com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. 51. E pelo que ocorreu Davi, e pôs em pé sobre quem? O filisteu. A tua fé, meu irmão, vai te colocar por cima da situação. A tua fé, quando você está usando ela, você vai ficar por cima de qualquer que seja a situação. Qual era a situação naquela época? Era o Golias. Quem que se colocou em cima do Golias? O Davi, o homem cheio de fé. O homem cheio de fé, ele colocou por cima daquela situação. E qual era a situação, pastor? Versículo 51. Pelo que ocorreu Davi, e pôs em pé sobre o filisteu, e tomou sua espada, tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça, e vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, e o que aconteceu? Fugiram. Deus precisa de pessoas assim, irmão, de fé, para vencer, no nome de quem? De Jesus. Pastor, então quero estar por cima da situação. Use a fé. Use a fé, e você vai vencer, em nome de quem? De Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.